O terrorismo do Tesouro com as estatais. Por Luiz Nassif Asterisco. Se fossem menos cabeças de planilha, os técnicos que elaboraram o estudo estimariam o preço dos serviços prestados por essas estatais. A Secretaria do Tesouro Nacional usou um truque engenhoso para apontar prejuízos das estatais. Retirou da conta todas as estatais que vendem serviços ao público. E deixou apenas aqueles que fornecem serviços ao Estado. Tirou os bancos, por serem instituições financeiras, e a Petrobras, por ter governança. Teria sido mais honesto dizer que tirou todas as que dão lucros e deixou apenas as que prestam serviços. A única exceção foram os Correios, que registraram prejuízo de 1,3 bilhão de reais no semestre. Como é uma empresa pública essencial, inclusive para dar um mínimo de viabilidade ao comércio independente, espera-se que encontre o rumo em breve. Se incluir todas as estatais, o governo recebeu 51,5 bilhões de reais em dividendos no acumulado de 12 meses até agosto de 2024. Veja a tabela estatais, dividendos e participações. Houve valores maiores em agosto do ano passado, pegando um pedaço de 2022, e em agosto de 2022, mas devido à política de canibalização das estatais, da venda de patrimônio em operações nebulosas, visando aumentar a distribuição de dividendos, já que essas estatais têm participação privada. Por exemplo, a Petrobras vendeu a refinaria Landulfo Alves, RLAM, em 2021 por 1,8 bilhão de dólares. Houve a venda da BR Distribuidora, com 11,3 bilhões de reais. E diversos campos de petróleo e gás. No total, a queima de patrimônio da Petrobras chegou a quase 34 bilhões de reais apenas no governo Bolsonaro até agosto de 2022. O mesmo aconteceu com o BNDES, que vendeu 22,4 bilhões de reais em ações da Petrobras, resultando em uma perda de 22,4 bilhões de reais dos dividendos que a empresa distribuiu no período. O mesmo ocorreu com a Caixa Econômica Federal, que vendeu a Caixa Seguridade e a Caixa Cartões. E quais as estatais que, afinal, deram prejuízo? Veja a tabela estatais resultado, reais bilhões. Vamos entender o papel de cada uma delas. A Ingepro, empresa gerencial de projetos navais, é uma estatal vinculada ao Ministério da Defesa e atua principalmente no apoio ao desenvolvimento e à gestão de projetos estratégicos da Marinha do Brasil. Sua função principal é fornecer suporte em áreas como construção naval, modernização de embarcações e gerenciamento de projetos navais, além de contribuir para a indústria de defesa nacional. Além de atender às demandas da Marinha, a Ingepron também oferece serviços e produtos para o mercado civil e internacional, o que contribui para a geração de receita. Ela representa um custo, não um prejuízo. A Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, é uma estatal vinculada ao Ministério da Previdência Social que fornece soluções tecnológicas para a administração pública. A empresa tem um papel essencial na gestão de dados previdenciários e sociais e no suporte à implementação de políticas públicas voltadas para o cidadão. A Dataprev teve papel central na implementação do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19, processando milhões de pedidos e integrando dados de diferentes bases governamentais para evitar fraudes. O SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, é uma estatal brasileira vinculada ao Ministério da Fazenda, e sua principal função é fornecer soluções de tecnologia da informação e serviços de processamento de dados para órgãos e entidades da administração pública. A Hemobras, que empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, é uma estatal brasileira vinculada ao Ministério da Saúde. Sua principal função é a produção e distribuição de hemoderivados, que são medicamentos derivados do sangue, essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. A ANBpar, empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, é uma estatal brasileira criada em 2021 com a função de administrar e coordenar ativos estratégicos do setor energético, com foco em energia nuclear e projetos binacionais, especialmente a Itaipu Binacional. Sua criação ocorreu como parte da reestruturação do setor energético, com o desmembramento de algumas atividades que eram geridas pela Eletrobras, após a privatização parcial desta empresa. Se fossem menos cabeças de planilha, os técnicos que elaboraram esse estudo ao menos estimariam o preço dos serviços prestados por essas estatais aos respectivos ministérios. Aí, ao menos serviria de subsídio para uma melhoria gerencial. Do modo como o trabalho foi elaborado, serviu apenas para alimentar manchetes terroristas. Asterisco Luiz Nassif é jornalista e fundador do jornal GGN.